Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui reunidos para mais um Gestão em Pauta do modelo de gestão, falando com vocês, gestores aí de todo esse Brasil. Gente, hoje é um programa muito especial, porque eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas da área de educação e que pensam muito sobre a formação de gestores e educadores. Eu estou aqui com o Frank e com a Elaine, que eu conheci nessa última imersão que eu fui para Buenos Aires, que todo mundo adorou e fizeram perguntas, né, e compartilharam e curtiram ali os meus stories rapidinho. Isso que eu não fui pro foco do modelo de gestão, mas só de mostrar ali, todo mundo curtiu, aproveitou. Ai, que viagem linda, que viagem gostosa. Então aqui, ó, eu tô com eles, os idealizadores, né, do Florescer Viagens Pedagógicas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto deles e o quanto a gente sair da escola é importante para a nossa vida de gestores. Então, muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o meu convite, de estarem aqui junto com a gente, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quem é cada um de vocês, e aí a gente começa o nosso bate-papo sobre o Florescer. Okay. Vamos lá, vamos começar com as damas, okay. Então, por favor. Obrigada, Flaviana. A gente que agradece o convite, também muito especial para nós estarmos aqui, firmando essa parceria. Eu sou a Elaine, sou gestora de comunicação na Escola Florescer, e dentro dessa comunicação na escola, falando diretamente com pais, diretamente com os professores, com outros gestores. Então, estou na linha de frente aí de algumas demandas da escola que acho que você conhece bem. Importantíssimo, né? Comunicação bem esse papel. Comunicação é tudo. Sim. Então, seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. E o nosso querido Frank? Bom, eu sou o Frank. A minha formação técnica inicial não é na educação, é na área financeira. Mas eu estou realizando um sonho de trabalhar com educação. A minha família já trabalha com educação há 28 anos e eu já trabalhei muito tempo na empresa que eu trabalhava com educação corporativa. Mas há alguns anos eu consegui realizar o sonho de realmente vir para a educação de uma forma mais completa. Ou seja, então hoje eu faço parte de uma escola, eu trabalho numa escola e ali eu identifiquei algumas oportunidades de contribuir com os meus colegas lá, com quem está lá. Com base nisso é que eu tô aqui hoje. Que bacana. Olha, gente, são pessoas que estão como a gente, dentro da escola, no chão de fábrica, vivendo escolas. E eu achei incrível, eu queria que vocês contassem um pouquinho, por que vocês... Da onde veio a ideia de fazer aí o Florescer Viagens Pedagógicas? Por que surgiu? Como que tá esse projeto? Conta um pouquinho sobre esse projeto que eu acho maravilhoso. Estive com vocês e virei fã desse trabalho de vocês e com certeza vamos estar juntos em outras imersões. Mas conta um pouquinho, Frank, de onde surgiu essa ideia e o porquê? Bacana. Bom, essa ideia das formações, ela nasceu de uma necessidade nossa. Eu queria muito que as professoras da escola tivessem a oportunidade de desenvolver aquilo que a gente imaginava de ser o ideal para a educação. E eu fui atrás de saber quais as formações que estavam disponíveis no mercado. E eu descobri assim, formações às vezes muito caras, às vezes muito distantes da nossa realidade, coisas que não teriam muita aplicabilidade. Pensei, peraí, como é que a gente pode fazer para trazer para a nossa realidade algo mais simples, mais próximo do que a gente pode realizar, que seja de fato útil e que as pessoas consigam transformar esse sonho de formação em realidade. E de qualidade, né, Fran? E de qualidade. Exato. E aí a gente foi buscar o que tinha no mercado. Então nós fizemos algumas iniciativas, né? Essa desse ano de Buenos Aires foi a terceira iniciativa principal. Nós fizemos uma inicialmente em São Paulo, visitando algumas escolas. Aí fizemos uma um pouco mais elaborada, bastante mais elaborada, numa viagem do ano passado para a Itália, onde nós fizemos 4 formações muito densas. Foi uma onde nós tivemos a oportunidade de conhecer o Centro Lores Malaguzzi, fazer uma formação com certificado lá de Régio. O sonho de todo educador infantil, né? Exato. Tivemos a oportunidade nessas formações visitar 6 escolas, com a presença de crianças, e foi assim um fechamento bem bacana. Tivemos lá um momento com um educador amigo nosso, Marcelo Cunha Bueno, que também foi muito rico, e a partir daí nós partimos para essa nova etapa, que foi essa desse ano, que nós tivemos a felicidade de ter vocês
conosco lá na Argentina, que nasceu também dessa necessidade, da gente conhecer um pouco mais. Porque a ideia dessas formações não é da gente ir lá copiar modelos. Isso. A gente quer buscar o que acontece nesses locais em que são reconhecidamente centros de referência e quais inspirações podem conversar com a cultura que nós trabalhamos aqui e como isso pode ser útil para os nossos educadores. Perfeito. Então é essa a conversa que a gente quer estabelecer entre o nosso dia a dia, a nossa realidade e o que tem de melhor em educação no mundo. Isso é o que motivou a gente pensar neste modelo de viagens pedagógicas. Que coisa interessante. E realmente faz uma grande diferença ter esse olhar, ter essa oportunidade. E vejam, né, gente, o que é um bom gestor, né? Olha aí o Frank falando, se preocupou com a formação das suas professoras, né? A gente está vivendo aí uma grande crise, né? Acho que de profissionais, todo mundo, né, sofrendo. E ficou muito para a escola, para nós cuidarmos dessa parte, né? Eles vêm com uma parte técnica de faculdade, mas o dia a dia, essa realidade, essa qualidade, essa mão na massa, entender essa criança, vivenciar, trazer experiências, ficou para nós, a gestão, né? Cuidar de tudo isso. Exato, e a gente queria algo além daquele modelo de cursos e Formação. palestras. Isso. A gente queria sair um pouco disso e além para fazer assim uma conexão entre a educação que acontece e qual a cultura que permeia essa educação. Isso. E para compreender isso é muito importante que você consiga mergulhar nisso. Então o modelo da viagem para Buenos Aires foi exatamente isso, a gente conseguir entrar na cultura de Buenos Aires para entender um pouquinho por que é que eles estão sendo essa referência na América Latina. E aí, a partir daí, entender qual o movimento que é feito pelo poder público ou pelo coletivo das instituições privadas que oferece para a infância toda essa riqueza, né? E aí que os nossos profissionais consigam perceber isso e trazer para o seu dia a dia. Para a sua realidade. Você sabe, Frank, que é uma coisa super bacana e a gente viu muito lá, né, Elaine, que éramos mais gestores, né? Mas geralmente o gestor estava acompanhado de alguém da sua escola. Eu achei isso incrível. Eu levei a Juliana, minha coordenadora do infantil, que não conseguiu estar aqui com a gente porque teve que atender uma demanda da escola agora. E ela falou assim para mim: agora eu entendo o que você fala quando você chega de uma imersão. Ela falou assim, eu senti na pele. Então isso que você falou realmente, de você levar, de fazer esse mergulho, de sentir. É mais do que você ouvir falar sobre, você trazer uma palestra. É você viver. E a gente viveu lá uma cultura, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu lá em Buenos Aires, mas aí você começa a entender também o porquê que a educação tem um sentido, porquê essa valorização, né? Tem toda uma cultura ali que valoriza, né? E isso é incrível, né? E a gente tem que olhar muito para isso, né? E assim como o Frank mencionou, o Centro de Formação Florescer traz essa oportunidade, essa aplicabilidade, né? Com um custo mais acessível, para que os gestores possam levar, né, professores, coordenadores, os seus diretores, para que possam ter essa vivência também, né? Que é muito importante. Perfeito. Uma das preocupações que a gente tinha é que até às vezes a gente via um ou outro modelo de formação interessante, mas às vezes o custo era proibitivo. Sim. E aí nós pensamos assim, como é que nós vamos fazer isso para que as professoras, para que as coordenadoras, para que as pessoas que estão trabalhando consigam ter acesso a isso? Com muita qualidade, sem abrir mão de qualidade. E aí nasceu essa sintonia fina de achar as experiências não pasteurizadas, né, mas construídas para o perfil de cada grupo que a gente reúne para fazer a viagem. Esse objetivo de vocês é incrível, né? Porque vocês dão possibilidades e oportunidades para as pessoas, né, poderem vivenciar isso, porque é tudo muito caro, né? É caro uma palestra, é caro você se inscrever num congresso, é caro a gente fazer uma viagem. E lá a gente percebeu, né? Quantas pessoas estavam ali com a gente que era a sua primeira viagem internacional. E, gente, isso é pra vida, é uma experiência de vida, né? E tá ali vivenciando tudo isso e com um olhar no desenvolvimento da criança, né? Então foi incrível, né? Aí entra um pouco de um outro ponto também que a gente tem um cuidado especial, que é a questão de criar um ambiente favorável para isso, sabe, Flaviana? Porque principalmente essas pessoas que vão pela primeira vez, às vezes o estresse de estar num país
estranho, né? No estrangeiro, numa realidade um pouco mais complexa, pode tirar a tranquilidade para que ele absorva e explore tudo que ele pode. Então, das nossas premissas é criar um ambiente favorável para que eles se sintam seguros. Por isso que a gente mede os tempos, a gente oferece uma informação sobre como é que a cidade funciona, o que é seguro, o que não é seguro. Fizemos várias lives, né? Exato. Que vocês passavam informações básicas, né? Um cuidado, teve todo esse cuidado, né, gente, de falar sobre coisas simples, tipo, leva esse carregador, né? Quanto que leva de dinheiro, sabe, coisa simples, olha a tua mala. Que realmente você tranquilizou uma equipe, porque a ideia é eles estarem ali mesmo imersos, né? Exato. Sem estar preocupado com uma estrutura. Pequenos detalhes. Pequenos Por exemplo, detalhes. você não vai ficar sem bateria para falar com a sua família. Isso. A gente tinha alguns carregadores sobressalentes para poder oferecer cartão de transporte. Sim, Detalhes sim, simples, né? sim. Exatamente. Isso não é um objetivo em si, mas são ferramentas que a gente tinha para deixar as pessoas mais tranquilas, para poder focar no que era vital, no que era essencial, que era a experiência pedagógica que a gente queria oferecer. Exatamente. E antes de qualquer viagem acontecer, existe uma curadoria por trás, né? Uma curadoria intensa, e a gente sentiu a necessidade também, né, diante do mercado, dessa preocupação. A gente... Conta pra gente, Elaine, como foi essa curadoria? Como que vocês começaram a planejar isso? Sim, na verdade, obviamente, né, dentro dos percursos formativos que a gente vê no Brasil e até mesmo no exterior, a gente percebeu essa necessidade desse acompanhamento mais próximo, né? Existem algumas viagens que as pessoas compram apenas o percurso formativo, né? Ali a formação, a palestra, o curso, mas não tem o acompanhamento, como o Frank mencionou, para imersão na cultura, né? Necessidades básicas mesmo, né? Se existe um carregador específico para carregar o celular, o tempo de deslocamento, né? Do hotel até onde comer, né? Onde comer. Então, acho que a premissa mesmo da formação foi esse olhar para essa necessidade. E aí, então, obviamente, já com com os cursos que a gente sabe que são, né, o sonho de muitos educadores, assim como na Itália, na Argentina também tem a Escola Fabulinos, que é referência, né? A gente já com esse percurso formativo, mas a premissa mesmo foi essa proximidade de todos os participantes. Acho que é a partir disso que... Foi o ponto-chave, né? E a gente sentiu tudo isso, a gente sentiu esse preparo, esse cuidado. Junto com isso, a gente procura fazer uma conexão com cada um dos participantes para conhecer um pouquinho mais da realidade. E a partir desse conhecimento da realidade de cada um, a nossa curadora pedagógica, ela desenvolve algum ferramental, algum material para oferecer antes da viagem, para que as pessoas possam ter... Perfeito, tem uma base Exato, já ter um ponto de partida. Conhecimento. Isso foi perfeito também, né? A gente estudou sobre, né? Nós recebemos informações, todo mundo tinha curiosidade, muitas pessoas já conheciam onde a gente ia estar, mas teve esse cuidado, essa base. Agora vamos lá, Frank, a viagem foi maravilhosa, a imersão foi incrível, mas por que Buenos Aires? Eu quero saber por que você escolheu aquele lugar maravilhoso, com vinho maravilhoso, com tango, uma culinária incrível, mas você só vai me responder no nosso próximo episódio, onde a gente vai dar continuidade e a gente vai mergulhar um pouquinho mais e contar para vocês como foi estar lá em Buenos Aires com esse grupo de gestores maravilhosos.